O Apache liberta as filhas escravas amarradas no deserto e revela o segredo que mudou tudo. Aquela manhã no sertão parecia um forno a céu aberto. O sol castigava a terra rachada, o vento soprava seco, arrancando poeira que parecia querer engolir o mundo inteiro. Em meio àquele deserto hostil, duas figuras assustadas, mulheres jovens e trêmulas, estavam imóveis, presas pela cintura a estacas no chão, como se fossem pedaços de madeira no meio do nada. Helena e Clara, irmãs com olhos queimados pela fadiga e pelas lágrimas, eram escravas de um castigo tirano. Um castigo que só poderia nascer das profundezas da loucura do pai, Antônio. Era ele quem as aprisionara ali, sob a justificativa cruel de preservar a tal honra da família. Para Antônio, tudo que Helena e Clara sentiam ou desejavam era desonra. Bastava um gesto, um olhar errante, para que ele estampasse sobre seus corpos marcas de socos e açoites. A garganta delas queimava. Os músculos tremiam demais para se queixarem. A sociedade, o povo daquela terra seca cochichava pelas sombras, julgava, condenava, nunca se importava o bastante para agir. Mas foi naquela mesma tarde de tormento que João Miguel, um homem simples, seu rosto sulcado pelo sol e pela labuta, apareceu como um sopro de ar fresco. Ele veio calmo, quase silencioso, um estranho que não se curvava ao olhar aterrador de Antônio. Ali, no meio daquela solidão sufocante, João viu além das amarras e das mágoas. Viu duas irmãs presas à própria vida. Sem hesitar, cortou as cordas, libertando-as do chão que parecia querer engolir suas esperanças. Seus olhos, cheios de compaixão, encontraram os de Helena, e algo inesperado começou a nascer. Uma chama tênue de amor e esperança. Mas a liberdade vinha carregada de perigo. Antônio surgiu entre as sombras, um monstro consumido por um ódio ácido. Seu grito rasgou o silêncio como um punhal. Clara não hesitou. Afastou-se do chão, entre a fúria do pai e a irmã indefesa. O ar se encheu de dor, temores e gritos abafados. No encontro brutal, a espada da desgraça encontrou sua marca. Clara caiu, e o coração de Helena se esfarelou em pedaços. O que restou foi um silêncio cruel, onde o peso da tragédia esmagava tudo. Agora, Helena e João enfrentam um sertão que parece querer engolir suas vidas a cada passo. Eles lutam não só contra o sol escaldante e a terra sem vida, mas contra uma dor que se agarra com força e um amor que brota confuso, delicado e resistente, no meio das ruínas que Clara deixou. No entanto, a sequência dessa jornada esconde ainda sombras mais densas. Uma carta anônima chegou às mãos de Helena. Palavras temíveis, feitas de ameaças e medo. Antônio poderia estar voltando. Quem realmente move os fios daquele destino cruel? Quem será que controla as cordas invisíveis que prendem as irmãs ao passado e ao medo? A dúvida paira no ar pesado, como nuvem preta prestes a explodir. E enquanto o sol se põe naquela terra abafada, só restam perguntas que queimam a garganta e cortam o coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma tarde abrasadora no sertão, e o sol despedia-se moldando as sombras longas e angustiantes. Helena e João Miguel, envolvidos na dor da perda e na fragilidade da nova esperança, deram seus primeiros passos fora da opressão quando, de repente, um grito ecoou na imensidão. Era Clara. Não poderia ser. Não ali. Não agora.
O coração de Helena disparou, e uma onda de terror a envolveu como um manto pesado. Os olhos de João buscaram refúgio no céu em busca de respostas. Mas a realidade se despedaçou quando a figura de Clara, fora de si, apareceu da escuridão. Seu rosto, antes marcado pela alegria e pela irmandade, agora é uma máscara de raiva e desespero. A irmã, que todos pensavam estar morta, estava ali viva, mas transformada. O vento carregava uma ameaça, e o sertão parecia se curvar diante daquele horror típico de tragédias épicas. Vocês não compreenderam o que fizeram. Clara bradou, sua voz cortante como um lamento e uma maldição. Ele não é o único que pode causar dor. O olhar que antes mostrava amor se tornara afiado, como uma lâmina, e naquela fração de segundo, Helena percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. João, perplexo, engasgou com as palavras. Clara, como você? Silêncio! Acha que a coragem do João pode salvar vocês agora? Clara avançou, e a cada passo, Helena sentiu-se mais perdida. O que acontecera durante aqueles momentos de escuridão? O que a irmã precisa revelar? Era um desespero dilacerante, uma dúvida que lhe ardia na alma. Um dado não revelado, algo que as amarras do passado não permitiram que emergisse. A sociedade, que até então observava de longe, começou a murmurar, expressões de choque refletindo em seus rostos. Olhares disfarçados, especulações se espalhando como fogo em pasto seco. Antônio, o tirano, poderia não ser o único vilão nesse enredo de dor. Cláusulas sombrias se desenrolavam nas palavras de Clara. Todos os segredos de nossa família se entrelaçam com o veneno que corre nas veias de papai. E ele não é o único, entendem? Cada sílaba deixava um rastro de aflição por onde passava. Eu fui escolhida, como você também poderia ser. Clara apontou para Helena, e a sombra de uma revelação terrível se armava no ar. E se o destino de Clara não fosse o único traçado por Antônio, e se elas tivessem um papel maior, mais escuro, nesse teatro intenso de escravidão emocional? Já não se tratava apenas de escapar, mas de entender a teia intricada que as envolvia. Helena hesitou, seu coração entrelaçado com a dor e a confusão. Ao mesmo tempo em que sentia uma onda de proteção pela irmã, uma dúvida mortal se formava. O que ocorrera enquanto Clara estava perdida? A liberdade se mostrava um paradoxo. O que a irmã carregava em seu íntimo que poderia afundar suas esperanças e transformá-las em algo esmagador. Antes que pudesse articular uma resposta, uma nova ameaça surgiu. Antônio, o homem que sempre regia com um punho de ferro, estava ali. Um sorriso sombrio dançava em seus lábios, como se soubesse muito mais do que deixara transparecer. Agora, o panorama se tornava um labirinto de traições, onde cada passo poderia ser uma armadilha em tempos de desespero. As perguntas se multiplicavam no ar abafado. Quem realmente estava controlando os destinos daquela família? E assim, o sol se escondia por trás da linha do horizonte. As luzes da liberdade se tornavam sombras, e a jornada seguia, repleta de segredos profundos, revelações que pressionavam a garganta e um futuro que esquecia o céu, perdendo-se em incertezas. A tensão reverberava no ar, como um fio prestes a romper-se, quando Antônio emergiu, um espectro de ira. O olhar feroz pregava o terror, mas Clara, com sua nova coloração de loucura, parecia não temer nem um pouco. Pelo contrário, parecia encontrar força naquela dor familiar. E, gritou Clara, enquanto a multidão ao redor murmurava em assombro. Olhares curiosos se cruzavam entre o horror e a compaixão, como se a cena diante deles fosse um teatro sombrio. As palavras da irmã de Helena ressoavam como um sinônimo de rebelião, um eco de todos os gritos não proferidos na solidão da opressão. E se você não fosse a única escolhida, Clara? Helena finalmente perguntou, sua voz tremendo entre a incerteza e o desespero. Para seu horror, Clara não hesitou. Um sorriso sombrio se formou em seus lábios, um sinal macabro que fez o coração de Helena parar por um instante.
Não sou a única, minha irmã. Clara começou, cada sílaba se arrastando como um peso. Papais também guarda seus segredos, e você não sabe. Você não faz ideia de quem realmente somos, e o que podemos fazer. As palavras de Clara cortaram o ar, e um silêncio mortal se espalhou. João olhou para Helena, a expressão de confusão transbordando de seus olhos. Como assim não somos como nosso pai? Falava quase sem fôlego, mas a resposta estava prestes a estourar como um estopim. Clara, com um gesto imperioso, puxou do bolso da saia um artefato que fez a luz do sol brilhar de forma espectral. Um medalhão ornamentado. Um globo de ouro que parecia pulsar com um poder oculto. Isto pertence à nossa mãe, aquela que Antônio diz estar morta. Mas ela vive dentro de nós. As bocas dos espectadores se abriram em choque. Entre ali, no sertão, um segredo herdado da geração passada, uma verdade tecida no silêncio, um legado que nunca deveria ter sido revelado, começaram a emergir nas mentes repletas de desconfiança. Ela nos deu os poderes que você jamais imaginou, Helena. Clara declarou, os olhos agora brilhando com uma luz de ferocidade. Mas juntos nós seremos mais fortes que qualquer um. Antônio sorriu, mas seu olhar se tornava aos poucos mais sombrio. Ele percebeu o que estava sendo desencadeado, ameaçado. Você não sabe no que está se metendo, Clara. O que você fez não pode ser perdoado. Helena, com a mente em chamas, vacilou. Ela sentiu um tsunami de empatia e repulsa por sua irmã. O que aquela revelação significava? Que novos alinhamentos seriam formados? E foi nesse exato momento que uma rajada de vento carregou um grito agudo através do sertão. O chão começou a tremer sob os pés de todos. E antes que alguém pudesse reagir, uma rajada de luz raiou do medalhão, disparando como um relâmpago em direção ao céu. Um barulho ensurdecedor misturou-se à terra tremendo. De repente tudo parou. O sertão, antes vibrante com murmúrios, tornou-se um silêncio ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos no medalhão, agora flutuando no ar, transbordando uma energia opressiva, numa revelação que concordava mais com a lenda do que com a realidade. Você não sabe, mas temos sangue de bruxa, Helena, sussurrou Clara, com um brilho de insanidade nos olhos. Nós não somos apenas filhas de Antônio. A história é muito mais profunda do que imaginamos. Agora a escolha é sua. Vamos mudar este mundo ou deixar que ele nos consuma? Enquanto a luz do medalhão crescia, o sertão ressonava com ecos de passados jamais contados. Era um abismo invocando-os, um destino maligno e sedutor, chamando seus nomes. E no calor da confrontação, Helena teve de decidir entre seu amor pela irmã e o medo do que aquela revelação significava. O que faria ela? As sombras dançavam, e a verdade clamava em um eco ensurdecedor, como se todos os destinos estivessem prestes a se entrelaçar em um novo capítulo sombrio e vibrante. O futuro à frente era um mistério envolto em horrores e promessas. A luz do medalhão pulsava, uma chama insuportável que parecia rasgar o céu. E o ar estava carregado de eletricidade como antes de uma tempestade. O sertão, antes sóbrio, agora se tornava um palco de desvarios, uma arena em que todos os segredos guardados se preparavam para vir à tona. Helena, aturdida e confusa, sentiu que a revelação de Clara não apenas cercava as irmãs em uma nuvem de tensão, mas também revelava fissuras profundas nas relações familiares. Havia algo mais sinistro pairando sobre elas. O que você quer dizer, Clara? Ela forçou as palavras através de lábios secos, o medo transformando sua voz em sussurros quase inaudíveis. João Miguel, imóvel, observou as duas, o horror estampado em seu rosto. Todos os olhares estavam fixos nas irmãs, eletrizados pela declaração que reverberava no sertão como um eco distante de advertência. Ela vive dentro de nós. Clara repetia, e ao dizer isso, seus olhos se tornaram um abismo sem fundo. O que era aquela história, aqueles poderes que ela afirmava possuir?
Por um instante, um sussurro de dúvida cruzou a mente de Helena. E se a verdade fosse mais terrível do que qualquer um imaginava? Se aquela dor visível na expressão de Clara fosse apenas a ponta de um iceberg colossal, algo terrivelmente maior esperando para se revelar. Foi nesse momento, como se o destino decidisse brincar com as rédeas do tempo, que Antônio, o tirano, cruzou o espaço na velocidade de um raio, a fúria estampada em seu olhar. "Silêncio!" gritou, e sua voz cortou o ar como uma faca. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Clara, você surta. Liberdade não é para quem carrega correntes invisíveis." A multidão começou a murmurar, a tensão escalando como uma corrente elétrica. E foi então que, de maneira inesperada, o chão sob os pés de todos parecia tremer. Uma vibração inquietante atravessava o sertão como se a própria terra estivesse em agonia. Helena levantou o olhar assustada. Um súbito clarão de luz irrompeu juntamente com um eco ensurdecedor que fez todos se agacharem. O medalhão flutuou ainda mais alto e os rostos se contorceram em espanto. Mas o verdadeiro choque surgiu quando o que parecia um despertar tornou-se um ato devastador. Clara, em sua frenética busca por poder, ativou algo além de sua compreensão. Uma força ancestral foi liberada do medalhão. Escuridão, não luz, uma sombra densa que se expelia como um maremoto. Em uma fração de segundo, ela se espalhou como um veneno, tocando Antônio, Helena e João, todos enredados em um destino inesperado. "Havia uma profecia", berrou Clara, como se sua voz ecoasse em outras dimensões. "Aquela que consegue quebrar a corrente deve escolher. Havia um elo perdido, um pacto escrito nas estrelas, e aquele que não for digno será consumido." O corpo de Antônio, antes tão imponente, agora começou a tremer sob a fúria indescritível que emergia de dentro dele. Uma transformação terrível se desenrolava, uma metamorfose brutal. A pele dele enrubesceu e os olhos se tornaram labaredas. O que Antônio sempre acreditou ser controle absoluto estava se desvanecendo diante de uma malevolência maior, um retorno do que ele havia contido. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos, e o sertão pareceu criar vida, um rugido de horror diante do que estava acontecendo. Helena, apavorada, viu seu pai sucumbir, e em um momento de clareza, compreendeu que Clara, com seu chamado desesperado, não apenas desatou um mistério, mas o que seria o começo do fim. As sombras envolviam Antônio, e à medida que o escuro, Helena sentiu a solidão e a traição de sua própria irmã se infiltrarem em seu coração. O que mais Clara não havia revelado. Começava a se perguntar se o verdadeiro monstros eram eles, ou o que os havia moldado. O sertão exalava a verdade. Aquela realidade poderia não ser uma simples batalha pela liberdade, mas o início de um ciclo terrível, e as verdadeiras consequências poderiam ser devastadoras. No meio da escuridão ameaçadora, Helena estava prestes a descobrir que apenas a verdade poderia libertá-las. Mas que verdade? O futuro os aguardava, e o destino sussurrava entre as chamas. O que estava prestes a se desenrolar pode muito bem selar o destino de todos eles de uma vez por todas. O clarão do medalhão pulsava em uma dança frenética, engolindo o sertão em uma luz sombria, enquanto a atmosfera ficava densa, quase palpável. Antônio, preso em sua própria inversão de ser, agora lutava contra as correntes invisíveis que Clara havia desencadeado. Os olhares da multidão, amalgama. As incertezas pairavam como nuvens de tempestade. "Escolha, Helena!" gritou Clara, e suas palavras ressoaram na mente da irmã como um eco angustiante. No fundo de seu ser, Helena sentiu a pressão de se decidir em um instante. A força que emanava do medalhão prometia poder, mas também um preço a ser pago, um preço que o amor não seria capaz de suportar. E quando tudo parecia prestes a explodir, como um vulcão prestes a despertar, a verdade impiedosa se desvelou no instante em que o chão tremeu sob os pés de todos. Clara, perdida em sua busca por poder, parecia invocar algo muito além de seus limites. Foi nesse momento,
inesperado e devastador que um vento cortante congelou o tempo. Como uma sombra que emerge do mais profundo abismo, a figura de uma mulher surgiu no horizonte. Seu olhar frio e calculista, o corpo envolto em vestes que dançavam ao sabor do vento. Aquela figura era Alzira, a mãe de Helena e Clara, uma mulher que todos acreditavam estar morta. A presença dela emana uma aura de mistério e violento poder. As pessoas atrás da cena engoliram a respiração em espanto. O passado se desdobrava diante deles com uma força aterradora. "Minhas filhas", murmurou Alzira com uma voz que cortava o ar como uma lâmina afiada. "O que vocês fizeram?" Seus olhos passavam de Clara a Helena, queimando com a intensidade de verdades guardadas. Um silêncio sepulcral envolveu a multidão. A tensão era palpável como um fio prestes a quebrar. "Você?" Clara balbuciou, a expressão mudando instantaneamente de fúria para incredulidade. "Você estava viva? Como? Por que nunca voltaram para nos salvar?" Silêncio! A palavra explodiu da boca de Antônio, mas era um grito de desespero. Ele sabia que a verdade a respeito de Alzira poderia desmoronar a frágil estrutura de controle que sempre dominou suas vidas. Alzira avançou com determinação, emanando uma energia que confundia o que antes era claro. "O poder que você tenta invocar não é seu, Clara. A veracidade do nosso sangue não é um jogo. Você não sabe o que invocou. Fomos amaldiçoadas desde o nosso nascimento. E você, Helena, seu papel é um atalho do destino." Um elo entre a luz e a escuridão. Os olhos de Helena se alargaram de susto. Suas mãos tremiam e seu coração acelerou como se quisesse saltar do peito. Estava descobrindo que a mulher que sempre admirara, a figura fantasiada de amor e carinho, era parte de um jogo ancestral que agora ameaçava derrubar a todos. "Não, eu não sou um peão para seus jogos", Helena gritou, a dor se refletindo em sua voz. "Se você realmente nos amou, por que não lutou por nós?" Alzira, contida como uma tempestade, levantou a mão e fez um gesto poderoso que parecia atravessar a realidade. O medalhão, então, começou a brilhar intensamente, e a força que emanava alterou o equilíbrio do sertão. A luz queimou os olhos e fez as sombras do presente se sobreporem a um passado sombrio. Clara soltou um grito, agora consumida pela pressão e pela dor. E assim, o inesperado aconteceu. Uma fissura se abriu sob os pés de Antônio, e o chão começou a rachar, revelando um abismo negro, como se a terra quisesse engoli-lo. Uma onda visceral de pavor tomou conta de Helena, enquanto a verdade que emergia mudava tudo o que acreditava saber sobre si e sobre sua família. A fraqueza do pai era um reflexo do que ele mesmo havia alimentado, a maldição que se enraizara na família. Clara, sem entender, ficou paralisada, seu olhar perdido entre a raiva e a confusão. "Não, ele não pode ser. Ele é meu pai. Não é seu pai." Alzira exclamou, e sua voz ecoou na imensidão do sertão, perfurando as paredes da mentira. "Ele não é quem você pensa que é. O verdadeiro responsável pelo nosso sofrimento está aqui." E antes que pudesse terminar, uma nova luz irrompeu, tirando a respiração de todos. O que mais estava oculto? O que a roda da vida havia preparado para cada um deles? As sombras dançavam, enquanto Helena, agora tomada por dúvidas e terror, começou a compreender que sua escolha estava longe de ser simples. A batalha pela liberdade tomara um rumo diferente, e os laços de sangue poderiam muito bem ser mais complicados do que qualquer um poderia imaginar. Sem saber o que fazer, o sertão rugia em agonia, e a certeza do que viriam a enfrentar nunca pareceu tão distorcida. A luz do medalhão pulsava em uma dança frenética, engolindo o sertão em uma luz sombria, enquanto a atmosfera ficava densa, quase palpável. Antônio, preso em sua própria inversão de ser, lutava contra as correntes invisíveis que Clara havia desencadeado. Os olhares da multidão, amalgamando medo e excitação, traçavam um círculo sombrio em torno da cena surreal.
As incertezas pairavam como nuvens de tempestade. "Escolha, Helena!" gritou Clara, e suas palavras ressoaram na mente da irmã como um eco angustiante. No fundo de seu ser, Helena sentiu a pressão de se decidir em um instante. A força que emanava do medalhão prometia poder, mas também um preço a ser pago, um preço que amor nenhum conseguiria suportar. O chão começou a vibrar, uma ondulação que parecia ecoar a turbulência em seus corações. Então, como se o próprio tempo estivesse preso em um turbilhão, a verdade surgiu em um clarão. Uma sombra emergiu de dentro do medalhão, não como uma lâmpada resplandecente, mas como uma criatura de pesadelo. Os olhares da multidão se fixaram, e a agitação nas vozes se transformou em um silêncio mortal. A figura, envolta em fumaça negra, assumiu a forma de uma mulher. Seu semblante digno e terrível, um riso soturno nos lábios. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade sobrenatural. "Eu sou a essência da maldição, a guardiã dos segredos que vocês prefeririam esquecer." Sua voz era como um grito em meio ao silêncio, ressoando com a força de 1000 tempestades. Helena sentiu o coração disparar, as palavras daquela entidade ecoando em cada fibra de seu ser. "Quem é você?" questionou, a garganta apertada de medo. "Sou Aurora, a verdade que a sua mãe Alzira tentou enterrar junto com seus pecados." O nome cortou o ar, e as expressões da multidão revelaram a confusão. Clara cambaleou para trás, o horror estampado no rosto. "Sem mim vocês jamais saberão seu verdadeiro legado." Alzira, quase imóvel, absorveu cada palavra como se cada sílaba fosse um golpe. "Não, isso não pode ser verdade. Você não existe." Sua voz transbordava desespero e medo. Aurora riu, um som assustador, que fazia ecoar o terror naquelas terras secas e devastadas. "Existir ou não, a história é outra. Eu fui a responsável por salvar suas almas, mas elas foram seladas na escuridão. E agora, o que será de vocês, que herdarão a maldição?" Os olhos de Clara brilhavam com compreensão, e em um movimento imprudente, ela avançou em direção à entidade. "Por que você voltou? O que quer de nós?" "Quero apenas que a verdade se revele. A maldição em que vivem é um eco do passado de sua mãe, que fez um pacto para proteger as filhas. Mas os resíduos desse acordo criaram um ciclo de dor." Aurora proferiu, e Helena, ao ouvir, começou a duvidar de tudo que acreditara. O passado estava prestes a explodir como uma tempestade. Antônio, enfurecido, soltou um grito que cortou a noite. "Silêncio! Ninguém tem que ouvir essa heresia." Mas a energia liberada por Aurora crescia. As sombras dançavam ao seu redor, formando um furacão nas profundezas do sertão. Então, num ato inesperado, um clarão ofuscante iluminou o céu. Aurora estendeu os braços, e a multidão pulsou em terror. O vento se transformou numa tempestade, e as gotas de chuva começaram a descer lentamente. Descendo do céu, uma neblina negra envolveu Antônio, e por um instante sua fúria se transformou em vulnerabilidade. Ele não era o tirano que sempre proclamara. Ele era mais uma marionete em um drama ancestral. "Pai!" Clara gritou, a voz entre o amor e a traição. "Você sabia? Sabia tudo sobre nossa mãe e não nos disse." "Silêncio, não faça isso. Não dê ouvidos a ela." Antônio berrou, mas a pressão da verdade se tornava insuportável. A multidão começava a entender que as peças do quebra-cabeça não eram o que pareciam. E no ápice daquela confusão, Aurora sussurrou: "O verdadeiro poder reside em quem conhece as correntes e se atreve a quebrá-las. Se seu pai se opuser, ele verá que fazer parte da história não significa ser seu dono." Seu olhar penetrante focou em Helena. As palavras reverberaram na mente da irmã, levando-a a uma escolha que poderia alterar o destino de todos. Agora ela mais tinha controle sobre a própria vida e sobre a vida de sua família. O que fazer com a revelação de que o homem que sempre conhecera poderia ser um prisioneiro de um passado obscuro e maligno? Assim, o coração de Helena pulsou com um novo teso, um eco do que estava por vir. A escolha era dela,
e os olhos da multidão estavam fixos, fervilhando de expectativa e temor. O que se desdobrava ali, entre a tempestade e a revelação, mudaria tudo. E as respostas estavam mais próximas do que se atreveriam a imaginar. Mas a decisão de Helena selaria unicamente o destino daquela linha do tempo. Em meio à tempestade, a certeza se dissipava, e a pergunta ainda zumbia: quem realmente controlava os fios do destino nesta teia de mágoas e poder? O clarão do medalhão pulsava em uma dança frenética, engolindo o sertão em uma luz sombria, enquanto a atmosfera ficava densa, quase palpável. Antônio, preso em sua própria inversão de ser, lutava contra as correntes invisíveis que Clara havia desencadeado. Os olhares da multidão, amalgamando medo e excitação, traçavam um círculo sombrio em torno da cena surreal. As incertezas pairavam como nuvens de tempestade. "Escolha, Helena!" gritou Clara, e suas palavras ressoaram na mente da irmã como um eco angustiante. No fundo de seu ser, Helena sentiu a pressão de se decidir em um instante. A força que emanava do medalhão prometia poder, mas também um preço a ser pago, um preço que amor nenhum conseguiria suportar. O chão começou a vibrar, uma ondulação que parecia ecoar a turbulência em seus corações. Então, como se o próprio tempo estivesse preso em turbilhão, a verdade surgiu em um clarão. Uma sombra emergiu de dentro do medalhão, não como uma lâmpada resplandecente, mas como uma criatura de pesadelo. Os olhares da multidão se fixaram e a agitação nas vozes se transformou em um silêncio mortal. A figura, envolta em fumaça negra, assumiu a forma de uma mulher. Seu semblante digno e terrível, um riso soturno nos lábios. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade sobrenatural. "Eu sou a essência da maldição, aguardando os segredos que vocês prefeririam esquecer." Sua voz era como o grito em meio ao silêncio, ressoando com a força de 1000 tempestades. Helena sentiu o coração disparar, as palavras daquela entidade ecoando em cada fibra de seu ser. "Quem é você?" questionou, a garganta apertada de medo. "Sou Aurora, a verdade que a sua mãe Alzira tentou enterrar junto com seus pecados." Clara cambaleou para trás, o horror estampado no rosto. "Sem mim, vocês jamais saberão seu verdadeiro legado." Alzira, quase imóvel, absorveu cada palavra como se cada sílaba fosse um golpe. "Não, isso não pode ser verdade. Você não existe." Sua voz transbordava desespero e medo. Aurora riu, um som assustador que fazia ecoar o terror naquelas terras secas e devastadas. "Existir ou não, a história é outra. Eu fui a responsável por salvar suas almas. Mas elas foram seladas na escuridão. E agora, o que será de vocês que herdarão a maldição?" Os olhos de Clara brilhavam com compreensão, e em um movimento imprudente, ela avançou em direção à entidade. "Por que você voltou? O que quer de nós?" "Quero apenas que a verdade se revele. A maldição em que vivem é um eco do passado de sua mãe, que fez um pacto para proteger as filhas, mas os resíduos desse acordo criaram um ciclo de dor." Aurora proferiu, e Helena, ao ouvir, começou a duvidar de tudo o que acreditara. O passado estava prestes a explodir como uma tempestade. Antônio, enfurecido, soltou um grito que cortou a noite. "Silêncio! Ninguém tem que ouvir essa heresia." Mas a energia liberada por Aurora crescia. As sombras dançavam ao seu redor, formando um furacão nas profundezas do sertão. Então, num ato inesperado, um clarão ofuscante iluminou o céu. Aurora estendeu os braços e a multidão pulsou em terror. O vento se transformou numa tempestade e as gotas de chuva começaram a descer lentamente. Descendo do céu, uma neblina negra envolveu Antônio, e por um instante sua fúria se transformou em vulnerabilidade. Ele não era o tirano que sempre proclamara. Ele era mais uma marionete em um drama ancestral. "Pai!" Clara gritou, a voz entre o amor e a traição. "Você sabia tudo sobre nossa mãe e não nos disse." "Silêncio, não faça isso."
Não dê ouvidos a ela. Antônio berrou, mas a pressão da verdade se tornava insuportável. A multidão começava a entender que as peças do quebra-cabeça não eram o que pareciam. E no ápice daquela confusão, Aurora sussurrou: o verdadeiro poder reside em quem conhece as correntes e se atreve a quebrá-las. Se seu pai se opuser, ele verá que fazer parte da história não significa ser seu dono. Seu olhar penetrante focou em Helena. As palavras reverberaram na mente da irmã, levando-a a uma escolha que poderia alterar o destino de todos. Agora ela mais tinha controle sobre a própria vida e sobre a vida de sua família. O que fazer com a revelação de que o homem que sempre conhecera poderia ser um prisioneiro de um passado obscuro e maligno? Assim o coração de Helena pulsou com um novo peso, um eco do que estava por vir. A escolha era dela, e os olhos da multidão estavam fixos, fervilhando de expectativa e temor. O que se desdobrava ali, entre a tempestade e a revelação, mudaria tudo, e as respostas estavam mais próximas do que se atreveriam a imaginar. Mas a decisão de Helena selaria unicamente o destino daquela linha do tempo. Em meio à tempestade, a certeza se dissipava, e a pergunta ainda zumbia. Quem realmente controlava os fios do destino nesta teia de mágoas e poder? O clarão do medalhão pulsava em uma dança frenética, engolindo o sertão em uma luz sombria, enquanto a atmosfera ficava densa, quase palpável. Antônio, preso em sua própria inversão de ser, lutava contra as correntes invisíveis que Clara havia desencadeado. Os olhares da multidão, amalgamando medo e excitação, traçavam um círculo sombrio em torno da cena surreal. As incertezas pairavam como nuvens de tempestade. "Escolha Helena", gritou Clara, e suas palavras ressoaram na mente da irmã como um eco angustiante. No fundo de seu ser, Helena sentiu a pressão de se decidir em um instante. A força que emanava do medalhão prometia poder, mas também um preço a ser pago. Um preço que amor nenhum conseguiria suportar. O chão começou a vibrar, uma ondulação que parecia ecoar a turbulência em seus corações. Então, como se o próprio tempo estivesse preso em um turbilhão, a verdade surgiu em um clarão. Uma sombra emergiu de dentro do medalhão, não como uma lâmpada resplandecente, mas como uma criatura de pesadelo. Os olhares da multidão se fixaram, e a agitação nas vozes se transformou em um silêncio mortal. A figura envolta em fumaça negra assumiu a forma de uma mulher, seu semblante digno e terrível, um riso soturno nos lábios. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade sobrenatural. "Eu sou a essência da maldição, a guardiã dos segredos que vocês prefeririam esquecer." Sua voz era como grito em meio ao silêncio. "Quem é você?" questionou, a garganta apertada de medo. "Sou Aurora, a verdade que a sua mãe, Alzira, tentou enterrar junto com seus pecados." O nome cortou o ar, e as expressões da multidão revelaram a confusão. Clara cambaleou para trás, o horror estampado no rosto. "Sem mim, vocês jamais saberão seu verdadeiro legado." Alzira, quase imóvel, absorveu cada palavra como se cada sílaba fosse um golpe. "Não, isso não pode ser verdade. Você não existe." Sua voz transbordava desespero e medo. Aurora riu. Um som assustador que fazia ecoar o terror naquelas terras secas e devastadas. "Existir ou não, a história é outra. Eu fui a responsável por salvar suas almas, mas elas foram seladas na escuridão. E agora, o que será de vocês que herdarão a maldição?" Os olhos de Clara brilhavam com compreensão, e em um movimento imprudente, ela avançou em direção à entidade. "Por que você voltou? O que quer de nós?" "Quero apenas que a verdade se revele. A maldição em que vivem é um eco do passado de sua mãe, que fez um pacto para proteger as filhas, mas os resíduos desse acordo criaram um ciclo de dor." Aurora proferiu, e Helena, ao ouvir, começou a duvidar de tudo que acreditara. O passado estava prestes a explodir como uma tempestade. Antônio, enfurecido, soltou um grito que cortou a noite.
Silêncio, ninguém tem que ouvir essa heresia. Mas a energia liberada por Aurora crescia. As sombras dançavam ao seu redor, formando um furacão nas profundezas do sertão. Então, num ato inesperado, um clarão ofuscante iluminou o céu. Aurora estendeu os braços e a multidão pulsou em terror. O vento se transformou numa tempestade e as gotas de chuva começaram a descer lentamente. Descendo do céu, uma neblina negra envolveu Antônio e por um instante sua fúria se transformou em vulnerabilidade. Ele não era o tirano que sempre proclamara. Ele era mais uma marionete em um drama ancestral. Pai! Clara gritou, a voz entre o amor e a traição. Você sabia? Sabia tudo sobre nossa mãe e não nos disse? Silêncio, não faça isso. Não dê ouvidos a ela. Antônio berrou, mas a pressão da verdade se tornava insuportável. A multidão começava a entender que as peças do quebra-cabeça não eram o que pareciam. E no ápice daquela confusão, Aurora sussurrou: o verdadeiro poder reside em quem conhece as correntes e se atreve a quebrá-las. Se seu pai se opuser, ele verá que fazer parte da história não significa ser seu dono. Seu olhar penetrante focou em Helena. Impulsionada pela estranha atração que as palavras de Aurora exerciam sobre ela, Helena sentiu suas entranhas se revirarem. O peso da escolha se manifestava como um manto em seus ombros. Um abismo de repercussões se abria diante de seus olhos. O que cada uma daquelas revelações significava? Como mãe, como filha e agora como algo mais. Foi neste momento de incerteza, quando seu coração se dividia entre o amor e a sacanagem, que um estrondo abominável rompeu o ar como um trovão e uma onda de som e fúria se foi. Todos se viraram, em busca da origem daquela devastadora calamidade. A terra tremeu e uma fenda se abriu sob os pés de Antônio. E em meio ao caos, um homem emergiu do poeirão que se espalhava como fumaça de um confronto. Longas vestes escuras se esvoaçavam ao redor dele e seu rosto, marcado por cicatrizes antigas e um olhar que insinuava muito além do que qualquer um ali poderia compreender, revelou-se ao mundo. Era Miguel, um antigo aliado de Antônio, que todos acreditavam ter desaparecido. Um espectro esquecido pelas sombras do tempo. No que você se tornou, Antônio? Sua voz cortou o ar. Uma lâmina farpada. Cruzaste limites que nunca deverias ter ultrapassado. Agora, o que fez de nós repercutirá. A multidão se encheu de murmúrios confusos, como se estivéssemos no limiar de um abismo. Miguel apontou um dedo trêmulo, mas determinado, na direção de Clara. Toda a dor e o sofrimento que você carrega são ensopados em um passado que não pode ser mais escondido. Ainda não entendi, murmurou Helena, enquanto o fio da realidade escapava entre seus dedos. Miguel, com um movimento dramático, se aproximou do medalhão que pulsava, cercado por sombras tão antigas quanto as verdades que estavam prestes a ser expostas. Você não fez apenas um pacto, Alzira. Você selou um destino, e agora a fúria do que foi enterrado se erguerá. As palavras dele ecoaram em um eco profundo, deixaram a multidão em choque, e Helena percebeu. Tudo o que pensara ser sua realidade agora se despedaçava em 1000 fragmentos. O medo dançava em seu peito, e uma compreensão sublime da traição começou a tomar forma. A Aurora, em sua misteriosa glória, ergueu-se em um gesto poderoso. O que se segue traz tempestades, e seremos levados por um ciclone imprevisto. O destino de todos está entrelaçado nas vidas de suas escolhas. E assim, o sertão rugia como se preparasse para um cataclismo. Helena sentiu que o peso da história pulsava em suas veias. As revelações estavam prestes a explodir como fogos de artifício. Mas o que seria a verdadeira natureza da tragédia que seus laços familiares ocultavam? O mundo parecia girar em torno de suas escolhas, enquanto um silêncio ensurdecedor se instalava, aguardando a próxima revelação que mudaria tudo. A tempestade se intensificava na aridez do sertão, e a eletricidade no ar fazia os cabelos de Helena se eriçarem. As sombras dançavam ao seu redor, enquanto a Aurora,
A entidade sinistra que emergira do medalhão pairava com um poder que parecia abalar os fundamentos da realidade. O medo expandia-se entre os presentes, um eco inquietante nos corações daqueles que, até então, assistiam incrédulos. Escolha, Helena, gritou Clara, os olhos brilhando entre a ansiedade e o desafio. Era um dilema cruento. O que poderia ser uma arma a favor ou contra alguém se tornara uma pressão esmagadora em seu ser. Ela sentiu o peso da expectativa, a voz de Aurora penetrando em sua alma. O que você decide, minha filha, molda o futuro de todos nós. A verdade ecoada por Aurora parecia sufocante e cheia de enganos. Cada respiração que Helena tomava a conectava mais a uma teia de segredos, desonras e revelações que estavam rapidamente se entrelaçando. Mas do âmago de sua confusão, a presença de Miguel se tornou um farol de dúvida. Vá em frente, Helena. As palavras de Miguel foram como lâminas cortando o ar. Libere-se. O passado é uma prisão que você não precisa mais habitar. Seu pai, Antônio, observava, o semblante um misto de fúria e perda. Não acredite nessas mentiras. O que quer que seja não pode ser verdade. O desespero moldava seu rosto em contornos nítidos, e ele se adiantou. Nós somos uma família. Mas a palavra família parecia agora um eco vazio. Ao redor, o murmúrio da multidão crescia em um crescendo que quase engolia tudo. O que está acontecendo? O que é essa criatura? A agitação era palpável, agindo como um combustível a mais na fogueira da tensão. Então, sem qualquer aviso, o céu explodiu em um clarão ofuscante. Chamas desprenderam-se do medalhão e a terra tremeu por trás daquelas chamas, revelando fissuras. O tempo pareceu parar e os olhares se fixaram em um espectro mais profundo, mais sombrio do que nenhum deles poderia imaginar. De dentro da luz, uma figura familiar emergiu. Uma mulher, mas não uma mulher qualquer. Era Mariana, a avó que todos acreditavam estar perdida em meio à poeira do passado. Ela caminhava em direção a Helena e Clara, cada passo ecoando como trovão. Mariana! Exclamou Helena, o choque absoluto cortando o ar. Você tá viva? Como é possível? O olhar de Mariana, embora doce, carregava o peso de 1000 segredos. Minhas queridas, o que aconteceu é um ciclo que se repete. E agora vocês estão no centro dele. Seu tom era grave, como que limitando as palavras que poderiam alterar todos os fios da história. A verdade é que não somos apenas escravas desse destino, mas também arquitetas dele. Os rostos ao redor tornaram-se uma tela de confusão, insegurança e terror. Mas como? O que você quer dizer? Clara, agora em conflito, buscava entender o papel que aquela revelação preenchia. Mariana olhou para Antônio, seus olhos brilhando com uma fúria que ecoava em seus próprios remorsos. Ele não é apenas seu pai, Clara. Ele é o responsável por uma maldição que se arrasta há décadas. E eu sou a guardiã de um segredo que pode mudá-los para sempre. A excitação tomou conta do público, enquanto os sussurros tornavam-se uma onda. O que você sabe? O que ocultou de nós? A necessidade de verdade sentia-se como uma corrente elétrica, circulando entre cada um dos presentes. A atmosfera pesava, enquanto os ânimos se elevavam, a angústia dançando junto à revelação. Foi então que tudo se transformou em um turbilhão. A visão de Mariana começou a se distorcer, e um grito intenso rasgou o silêncio. A aparição de um ser etéreo, diferente de qualquer um já visto, revelou um rosto que fez os corações pararem. Era a própria Alzira, mãe de Helena e Clara, agora em uma forma completamente nova, não uma simples espectadora, mas a própria essência da criação e da destruição. Não posso permitir que revelem a verdade, Alzira exclamou, uma voz poderosa ecoando com ressonância ancestral. O medalhão iluminou-se mais uma vez, e com isso, a terra sob seus pés começou a se agitar, uma força cíclica que ameaçava todos na proximidade. A revelação estava prestes a detonar como uma explosão de rochas.
E aquele momento fatídico, repleto de instabilidade emocional, pressionava Helena, Clara e todo aquele povo a encarar não só a dor de suas histórias, mas o chamado da verdadeira ancestralidade que desafiaria, de uma vez por todas, tudo o que sabiam sobre si mesmos. A resposta não era simples e poderia desaguar em consequências devastadoras, transformando para sempre o que restava daquele sertão silencioso, mas ainda pulsante. Na penumbra da tempestade, as figuras se tornaram silhuetas pairando na tensão do momento. Mariana, a avó há muito perdida, tornava-se uma presença formidável, enquanto Alzira, a mãe, revelava toda a sua verdadeira essência. O medo latejava nos corações da multidão. Um eco de antigas memórias que se entrelaçavam na poeira do sertão. Vocês precisam entender, o passado não pode ser suprimido. Mariana proclamou, sua voz ecoando como um trovão. Antônio, a sua tirania fez com que sigamos caminhos obscuros. Toda essa dor, essa separação, nos foi imposto por sua ambição. O rosto de Antônio se contorceu em negação, cada palavra atingindo-o como um punhal. Minhas filhas, não acreditem nelas. Tudo não passa de mentira. Mentiras que você criou. Clara gritou, o fervor do embate ardendo em seu peito. Você destruiu o pouco que tinha de amor, e agora enfrentamos as consequências. Aurora, a guardiã de segredos, olhava para elas com uma contemplação cheia de pesar. Vocês são filhas da verdade, mas também do erro. O poder que corre em suas veias é uma bênção e uma maldição. E então, como uma onda implacável, a tempestade se intensificou. O medalhão, pulsando como um coração, envolveu todas as almas em um abraço luminoso. Era como se o tempo estivesse se estendendo, permitindo que cada momento se tornasse eterno. Juntos, aqueles corpos se uniram, encarnando histórias de luto e esperança. Escolham o que desejam. Alzira sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas. Liberdade custa um preço, queridas filhas. E agora, tudo se desdobrará. Helena, presa entre suas emoções conflitantes, olhou para Clara. A irmã havia se distanciado, transformada pela dor, mas ainda assim com um eco de amor que persistia. Juntas, sempre juntas, ela disse, seu coração pulsando em uníssono com o da irmã. A energia do medalhão cresceu, e nesse momento de união, algo extraordinário aconteceu. Um brilho ofuscante emanou do coração da terra, interrompendo o lamento de parte do passado. As correntes que mantinham Antônio amarrado à sua tirania começaram a se desfazer. Ele gritou em desespero, mas não pôde resistir à força da conexão entre mãe e filhas, entre passado e futuro. Com um toque leve, Mariana se aproximou de Antônio. Você não tem controle, nunca teve, Antônio, declarou, sua voz calma como um sussurro de brisa. Nossos destinos estão entrelaçados. A luz crescendo ao redor deles começa a desvanecer as sombras, com um calor crescente. A Aurora, no ápice do poder que pulsava ao seu redor, expressou: a escolha é de vocês. O que será do legado, da dor, da liberdade? Helena e Clara tomaram coragem. Vamos desatar as correntes, não só de Antônio, mas de todos nós, gritaram em uníssono. O sertão parecia suspender a respiração, aguardando o desfecho que transformaria tudo e a todos. E assim, a energia do medalhão se expandiu, e um clarão ofuscante iluminou o sertão, varrendo a noite. Envoltas em uma luz intensa, a batalha entre amor e dor, entre passado e presente se fez ecoar. E no nível mais profundo, Helena soube que a verdadeira libertação vinha de suas escolhas. Com um rugido, um eco reverberou pelo universo. Depois, um silêncio profundo, ao qual seguiu um sentimento de paz que deixava uma marca ao tocar os corações de todos ali presentes. Era como se aquelas decisões ecoassem muito além daquela noite fatídica, mesmo que o futuro permanecesse envolto em mistério. Mas e agora? A verdadeira jornada apenas começava. As sombras e as correntes se dissiparam,
mas as perguntas ainda flutuavam no ar. O que viria a seguir? As respostas estavam por vir, e com elas, novas histórias de luta e esperança. E assim, o sertão assombrado, mas esperançoso, tecia suas raízes ainda mais profundamente, unindo destinos, desafiando o passado e moldando um futuro que estava apenas começando. Ei, antes de encerrarmos esta incrível saga, aqui vai um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder os próximos relatos que vão aquecer seu coração. Esmague o botão de like agora. É a sua chance de alimentar o algoritmo e garantir que conte essa história com a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho eletrizante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também devem saber sobre essa jornada. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.